Maravilha, agora sim. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Ótimo. Bom, vamos tocar o nosso barco aqui com o nosso direito constitucional, no tema controle de constitucionalidade. Então, na aula passada, a gente já tinha estudado a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a gente estava explicando no finalzinho da aula passada a de interventiva, certo? A de interventiva que é aquela ideia do artigo 34, inciso 7, dos princípios constitucionais sensíveis. Ou seja, o 34.7 nos traz diversos casos, de intervenção. E quando chega no inciso 7, ele cita alguns princípios, que se eles forem violados, admite intervenção federal nele. São chamados de princípios constitucionais sensíveis. Já o artigo 36.3, primeira parte, é claro ao dizer que, quando um Estado viola um dos princípios constitucionais sensíveis, a intervenção federal nele, como é que se vai dar? Como é que se dará? De provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República. Então, essa é a dinâmica. O Estado violou um dos princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7. O Procurador-Geral da República, aquele chefe do Ministério Público Federal, e aqui uma legitimidade exclusiva, só ele, pode pedir a intervenção no Estado que violou um dos princípios sensíveis do 34.7. Ele vai pedir a intervenção aonde? No Supremo Tribunal Federal. O Supremo, julgando procedente esse pedido, encaminhará a ordem ao presidente da República para intervir no Estado. Então, essa representação, que o Procurador-Geral da República entra no Supremo, pedindo a intervenção federal no Estado, que violou um dos princípios sensíveis do 34.7, é chamada de ADI interventiva. Então, resumindo, a ADI interventiva, julgada no Supremo, e de legitimidade exclusiva, do Procurador-Geral da República, tem por objetivo a decretação, da intervenção federal no Estado, que violou um dos princípios constitucionais sensíveis, do artigo 34.7 da Constituição. Do artigo 34, inciso 7 da Constituição. Agora, gente, um ponto de suma importância para entender isso aqui. O único caso que é intitulado como ADI interventiva é a violação do 34.7. Notem que o 34 tem outros 6 incisos. Os outros incisos é mero pedido de intervenção.
O único que é intitulado a de interventiva no Supremo pelo Procurador-Geral da República é na violação do princípio sensível do 347. Isso não se reitero, isso não significa que não existam outros casos de intervenção. Lá no inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aí eles não são chamados de a de interventiva. Tudo bem? Tranquilão? Joia. Vamos lá. A pergunta dele é, isso vincula o presidente que tem que decretar? Sim, é uma ordem dada pelo Supremo. Agora, nem toda intervenção o presidente nomeia um interventor. Existe o que a gente chama de intervenção branca. Dependendo da violação, o presidente toma algumas medidas que sejam necessárias para resolver aquele problema. Porque quando a gente pensa em intervenção, a gente já pensa tirando o governador ou colocando um interventor. Isso pode acontecer, mas nem toda intervenção é assim. Existem intervenções mais light. Vai depender do quê? Do que foi violado e como a gente vai resolver esse problema. Tá? Mas o presidente está vinculado aqui. Muito bem. Bom. E vamos a mais uma ação aqui. De ação é a última. Que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF. Reiterando, arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF. 102, parágrafo 1º da Constituição. 102, parágrafo 1º da Constituição. E Lei 9882 de 99. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF. 102, parágrafo 1º e Lei 9882 de 99. Bom, vamos colocá-la no seu caderno e depois debater a respeito, legal? Então, ADPF. Ela visa evitar ou reparar. Evitar ou reparar lesão. Evitar ou reparar lesão a preceito fundamental da Constituição. Visa evitar ou reparar lesão a preceito fundamental da Constituição decorrente de ato do poder público. Visa evitar ou reparar lesão a preceito fundamental da Constituição decorrente de ato do poder público, vírgula. Bem como quando for relevante. Bem como quando for relevante o fundamento bem como quando for relevante o fundamento da controvérsia judicial, bem como quando for relevante o fundamento da controvérsia judicial, de lei, ou ato normativo, de lei, ou ato normativo federal, de lei, ou ato normativo federal, estadual, ou municipal,
federal, estadual ou municipal, incluindo os anteriores à Constituição. Federal, estadual ou municipal, incluindo os anteriores à Constituição. Incluindo os anteriores à Constituição. Então, o primeiro ponto a ser observado aqui. Nós continuamos naquele controle abstrato, concentrado no Supremo. Então, algumas coisas que a gente comentou com a Di, aqui também se aplica. Veja. Chuta, aonde é proposta a DPF? Direto no Supremo Tribunal Federal. Chuta quem tem legitimidade para propor. O legitimado do artigo 103. O efeito é inter partes ou erga omnes? Erga omnes. Retroage ou não retroage? Retroage. Ex tunc. Admite aquela modulação por 2/3 ou não admite? Admite a modulação por 2/3. 2/3 dos ministros. Igual a Di, lembra? Do artigo 27. Tem efeito vinculante? Tem efeito vinculante. Então, até aqui, guarda muita semelhança com a Di, né? Tem os mesmos efeitos, entra no mesmo lugar, o legitimado é o mesmo. Não há grandes diferenças, não há grandes dificuldades. 2/3 aqui é para modulação. Sim, sim. Esse quórum de 2/3 é usado várias vezes. A gente vai ver aqui para processamento criminal do presidente também. Enfim, mas aqui é a modulação. Tá? Bom, mas até aí tudo bem. Mas como é que funciona isso? Notem, ela visa evitar ou reparar. Então essa DPF tem tanto um caráter preventivo como repressivo. Ela vai evitar algo que está na iminência, no risco de acontecer, ou reparar algo que já aconteceu. Mas ela quer evitar ou reparar o quê? Uma lesão, um dano, um prejuízo. Então tem que existir um dano ou risco de dano. Tem que existir um prejuízo ou um risco de um prejuízo. Lesão, dano, prejuízo ao quê? A um preceito fundamental da Constituição. Gente, você pode abrir a Constituição e lê-la inteira. Você pode ler a lei da DPF, que é a Lei 9882 de 99, e lê-la inteira. Você não vai encontrar um conceito formal, um conceito legal. Na lei não existe uma definição do que seria um preceito fundamental. Não existe uma definição teórica, legalista. Viola preceito fundamental, isso e aquilo. Não tem. Cabe a quem? Fica a cargo do Supremo, ao julgar essa ação, verificar se aquele ato do poder público viola ou não viola um preceito fundamental. Mas apesar de não ter uma definição prévia, a gente pode entender como preceito fundamental aquele alicerce da Constituição. Aquela base estruturante da Constituição. Sem a qual a Constituição não existe. Veja, se eu violar o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, a liberdade, o devido processo legal, a igualdade, é o mínimo.
para a Constituição continuar a subsistir. Se eu não proteger o direito à vida, adianta ter Constituição? Se não proteger a liberdade, adianta a Constituição? Se não proteger a igualdade, adianta a Constituição? Não adianta nada. Então tem que ser aquele preceito fundamental. E quem está causando essa lesão? Um ato do poder público. Inclusive, lei federal, lei estadual e até mesmo lei municipal. E até mesmo lei municipal. Nós deixamos bem claro aqui que no Supremo não cabe a ADI de lei municipal. Lembra que a gente fez aquele quadro? Na melhor das hipóteses é no TJ, desde que aquela lei municipal viole a Constituição do Estado. Lembra disso? Então no Supremo não cabe a ADI de lei municipal. Mas, se essa lei municipal estiver violando um preceito fundamental da Constituição, não cabe a ADI no Supremo, lógico, mas cabe uma outra ação no Supremo, que é a DPF. Claro, desde que ela esteja violando, essa lei municipal esteja violando preceito fundamental. Até aqui tudo bem? Joia. Uma característica que é muito cobrada em prova da DPF está no artigo 4º, parágrafo 1º da lei da DPF. No artigo 4º, parágrafo 1º, que é o caráter de subsidiariedade da DPF. Caráter de subsidiariedade da arguição. O que seria esse caráter de subsidiariedade? Vamos usar uma analogia para você entender melhor. Digamos que eu elabore um plano para matar uma pessoa. Vou matar um fulano. Então, a minha primeira ideia é o seguinte, olha, eu vou estar lá com o fulano, no dia tal, hora tal, tomando um café, e eu vou tentar colocar um veneno dentro do café dele. Esse é meu plano A. Vai ser um crime perfeito, ninguém vai conseguir me localizar. Bom, só que eu preciso matar esse camarada. Se o plano A não resolve, eu vou ter um plano B. Que eu vou estar armado, e se eu não conseguir colocar o veneno no café dele, na hora que ele sair eu vou dar um tiro. Mas se eu não conseguir também dar um tiro, eu tenho que ter um plano C. Sei lá, que é dar porrada nele até matar. Mas notem que eu só vou usar o plano C se eu não tiver possibilidade de usar o plano A e se eu não tiver possibilidade de usar o plano B. Ou seja, o meu plano C é minha última saída. Se tiver qualquer outra saída, se eu conseguir colocar o veneno, eu prefiro colocar o veneno. Se eu tiver a oportunidade de atirar, eu prefiro atirar. Quer dizer, eu só vou usar o plano C se não existir qualquer outro meio capaz de resolver o meu problema. Ou seja, o plano C é subsidiário do plano A e do plano B. Quer dizer, ele é a última cartada. E a DPF também. Só é cabível a DPF se não existir qualquer outro meio jurídico para sanar aquela lesão.
Veja, se naquele caso cabe ADI, eu proponho ADI. Se existe a possibilidade de colocar o veneno, que é ADI, eu proponho ADI. Ah, não cabe ADI? Não cabe ADI. Não cabe outra ação? Não cabe outra ação. Não tem outro plano? A DPF. Então, só vou usar a DPF quando não existir qualquer outro meio capaz de sanar aquela lesão. Se existir outro meio específico, utiliza aquele, não a DPF. E 2 exemplos para você entender isso. Tá fácil. Um tá na lousa. Digamos que uma lei municipal esteja violando o preceito fundamental da Constituição. Então, viola a Constituição. Ah, eu vou propor ADI no Supremo. Não cabe, porque eu estou falando de lei municipal. E no Supremo não cabe. Não cabe, não cabe. Não tem outro jeito? Não tem outro jeito. A DPF. Tudo bem? Quer ver um outro exemplo que é muito cobrado em prova? O Supremo já afirmou o entendimento que não cabe ADI de lei pré-constitucional. Não cabe ADI de lei pré-constitucional. E o que é uma lei pré-constitucional? É uma lei antes da Constituição. É uma lei de 1987, de 86, de 85. Lei pré-constitucional. Agora, se eu quero verificar se aquela lei de 85 viola um preceito fundamental da Constituição de 88, cabe ADI? Não, porque a lei anterior, a de 88, não cabe ADI de lei pré-constitucional. Não cabe ADI? Não cabe ADI. Não tem outro jeito? Não tem outro jeito. A DPF. Então tá aí o caráter de subsidiariedade dela. Até aqui tudo bem? Bom, me dá um exemplo prático disso aqui. Dou. Gente, aborto no Brasil é crime? Aborto? É. Abortar é crime doloso contra a vida. Você vai para o tribunal do júri, junto com o goleiro Bruno. É crime doloso contra a vida. Você vai para o tribunal do júri. É crime contra a vida, doloso, vontade de matar. E o Código Penal diz, olha, você só não vai responder pelo crime de aborto em 2 situações. Quando a gravidez for decorrente de estupro e quando há risco de vida à gestante. Então, nesses 2 casos, desde constatado esses 2 casos, a gestante pede autorização para abortar e não vai responder pelo crime. Então, no Brasil, aborto é crime. Né? Ter a vontade deliberada, a intenção de abortar é crime. Salvo em 2 casos. A gravidez que é resultante de um estupro e o risco de vida à gestante. E aí surgiu uma discussão interessante sobre aquela doença da anencefalia. A gestante fez seus exames e viu que seu filho vai nascer sem cérebro, ou sem parte do cérebro. Notem, há risco de vida à gestante? Não. A gravidez dela foi decorrente de estupro? Não. E se ela abortar? Olhando o Código Penal frio, ela pratica um crime doloso contra a vida. Aí eles pararam para pensar e falaram, calma aí. Tem um problema aí. Eles pensaram, caramba, a Constituição fica aqui em cima e o Código Penal fica aqui embaixo. Não é a Constituição que tem que se adaptar ao Código Penal, é o Código Penal que tem que se adaptar à Constituição. E aí falaram, pô, será que essa lei federal, que é o Código Penal, que é o crime penal de aborto,
tipificar a conduta dessa gestante como criminosa, não viola um preceito fundamental dela na Constituição? Dignidade da pessoa humana, etc. e tal. E aí foi proposta uma DPF. E por que não ADI? Porque eu estava discutindo um artigo do Código Penal, que é antes de 88. Por quê? E aí é interessante. O professor Luiz Roberto Barroso, que é o autor dessa DPF, ele deixou muito claro o seguinte, aí com razão, com propriedade. Ele falou o seguinte, opa, peraí. Estão me entendendo errado. Ninguém quer abolir do Código Penal o crime de aborto. Não. Ninguém quer que declare inconstitucional o tipo de aborto. Não. Pelo contrário, diz ele. O crime de aborto é constitucional. Tipificar uma conduta de abortar como crime está plenamente compatível com o direito à vida. Então, a nossa intenção, dizia ele, não é tirar o tipo penal de aborto da Constituição. Mas um artigo de uma lei, como é o crime de aborto, pode ter várias interpretações. E nesse curso de fiscal, para quem não é da área jurídica, eu sempre brinco e falo isso. Quem vem, por exemplo, das exatas, eu pergunto, quanto dá 1 mais 1? Todo mundo, 2. No direito, não. Tem 5 correntes a respeito. Pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, pode dar 5. Porque se eu pegar um artigo de qualquer lei, recortar um artigo igual, em tirinhas, e entregar uma tira para cada um de vocês, e pedir para cada um de vocês ler e interpretar aquele artigo, cada um vai pensar de um jeito. Porque é altamente interpretativo. Então, dentre das várias interpretações que se pode dar àquele artigo da lei, qual é a melhor que se compatibiliza? Qual é a melhor que se adequa à Constituição? Que é o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição. O Supremo vai dizer o seguinte, olha, dentro das várias interpretações que essa lei pode ter, qual é a melhor que se adequa? Qual é a melhor que se compatibiliza com a Constituição? Isso é um exemplo do que a gente chama de declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto. E aqui é um ponto interessante. O Supremo Tribunal não é um mero carimbador. Ah, isso aqui é constitucional, isso não é. O Supremo pode interpretar a lei. Pode falar, essa lei é constitucional, desde que interpretada da forma que eu interpreto. Ou seja, a lei fica intacta. A gente está muito acostumado com a declaração de inconstitucionalidade com redução do texto. Mesmo quem não é do direito. Você pensa assim, o Supremo declarou aquele artigo inconstitucional. Digamos, o Supremo declarou o artigo 1º de uma lei inconstitucional. Então, a partir da manhã, quando você abrir essa lei, você vai começar a lê-la a partir do artigo 2º. Porque o artigo 1º foi declarado inconstitucional. Então, o efeito de uma declaração de inconstitucionalidade, como a gente entende, é o quê? É arrancar o artigo 1º do mundo jurídico. Ou seja, houve uma declaração de inconstitucionalidade com redução do texto. Eu reduzi o texto da lei, que foi declarado inconstitucional. Mas nada impede de o Supremo declarar uma inconstitucionalidade sem redução do texto. Ou seja, o artigo lá, o objeto da ação, continua intacto. Ele continua na lei. O que eu vou mudar? A interpretação do significado dele. Era o que o professor Barroso pedia aqui nessa DPF. Dizia, não, eu não quero que declare a inconstitucionalidade com redução do texto do tipo penal de aborto. Não. O tipo de penal de aborto tem que continuar no Código Penal.
mas ele tem que ser interpretado para possibilitar aquela gestante de abortar. Tudo bem? Ficou claro? Eu dou um outro exemplo dessa declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto. Olha só. Vamos pensar no ano de 1994. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, lá o tetracampeonato, com Tafarel, Romário, Bebeto, Dunga. Um camarada sai às ruas para comemorar o Campeonato Brasileiro, volta para casa embriagado e enche a cara da mulher de porrada. A esposa fica até inchada, toda roxa. E ela vai à delegacia da mulher denunciar o marido por violência doméstica, por lesão corporal. Passa por exame de corpo de delito, é mandado lá o inquérito para o promotor, que denuncia aquele marido violento por lesão corporal, dolosa, grave. E começa o processo. Esse camarada fica apavorado. Ele fala, caramba, eu vou ser condenado, e haverá uma sentença penal condenatória. Bom, o tempo passa, e vem o ano de 1995, no qual foi promulgada uma lei chamada, uma lei de número 9.099, que é a lei dos juizados especiais, pequenas causas, tanto civil como criminal. E no âmbito criminal, eu apelidei da lei da cesta básica, que eles entendem como crime de menor potencial ofensivo. O Estado tem que se preocupar com homicídio, com estupro, com roubo. Esses crimes menorzinhos, de menor potencial ofensivo, tem que ser resolvido de uma forma mais rápida. Então, ameaçou alguém de morte, só ameaçou, é crime. Não é um crime não tão grave. Então, paga uma cesta básica e vai para casa. Até antes da nova lei de tóxicos, portou entorpecente, é posse de entorpecente, tá, usuário, era assim, paga uma cesta básica. Antes daquela lei da Maria da Penha, que aumentou a pena lá da lesão doméstica, bateu na mulher, como é que funcionava? Paga uma cesta básica. E esse camarada fica feliz pra burro. Fala, pô. Porque antes da Maria da Penha ele disse, pô, eu vou pagar uma cesta básica e vou pra casa. Porque ele lembra das aulas de constitucional, e mesmo quem não é da área já sabe isso, que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Uma lei mais branda, para beneficiar o réu, retroage. Uma lei nova não pode pegar casos passados. Até por segurança jurídica. Eu cito aquele exemplo daquela novelista Glória Pérez, que faz essa novela Rui pra Burro aí. Fez essa novela aí do Salve Jorge, aí do Esse Cara Sou Eu lá. O que acontece? A filha dela, vocês vão lembrar, ela foi brutalmente assassinada por um ator da novela dela lá. Fazer um casal romântico na novela, e o cara deu uma tesourada na filha dela. Matou a menina a tesoura. Pegou a tesoura e tesourou. E aí ela começou uma jornada, uma campanha, de incluir o homicídio qualificado por motivo torpe, cruel, que dificulta a defesa da vítima, o homicídio não simples, o homicídio qualificado, para ele entrar no rol dos crimes hediondos. Que até então, o homicídio qualificado não era crime hediondo, era crime comum.
Então a progressão de regime é mais fácil e tal. Ela falou, não, eu acho que o homicídio qualificado tem que ser hediondo. Começou uma campanha nacional e tal. E aprovaram a lei para incluir o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Só que essa nova lei, que incluiu o homicídio qualificado no rol dos hediondos, não se aplicou ao assassino da filha dela. Porque a lei penal não pode retroagir. Salvo se a lei penal for mais benéfica. Neste caso era mais maléfica ao réu, então não retroage. Agora, no nosso exemplo, será que essa lei penal de 95 é favorável ao nosso réu? Claro que é. Porque ao invés dele responder o processo, ele vai pagar uma cesta básica. E vai trancar o processo. Logo, essa lei deve retroagir. E esse réu ficou feliz para burro. Ele falou, pô, vou pagar a cesta básica e resolvi meu problema. Até que ele começa a ler a lei inteira e toma um susto quando ele chega no final da lei, no artigo 90, que diz assim, essa lei é muito boa, só que essa lei não se aplica aos processos já iniciados. Opa, peraí. Será que esse artigo 90 dessa lei, que diz que ela não se aplica aos processos que já começaram, esse artigo 90 não seria inconstitucional por violar aquela retroatividade da lei penal melhor, mais benéfica? E foi proposto uma ADI contra esse artigo 90. Posição do Supremo. Esse artigo 90 é constitucional. Desde que interpretado da forma que eu, Supremo, interpreto. Ele vai continuar no texto, ó. Declaração de constitucionalidade sem redução do texto, ó lá. O Supremo disse, esse artigo 90 tem várias interpretações. Qual é a melhor que se adequa à Constituição? E aí o Supremo disse assim, no Brasil, eu tenho lei de direito penal e lei de direito processual penal. Eu tenho o Código Penal e o Código de Processo Penal. Eu tenho aquelas leis que tipificam as condutas como criminosas, penal, e eu tenho normas de procedimento, do processo criminal. Aí o Supremo disse, a Constituição determina que a lei penal retroage para beneficiar o réu. Mas não diz que a lei processual penal retroage para beneficiar o réu. Então o que retroage, segundo a Constituição, são leis que tratam de crimes. Agora, de procedimento, a Constituição não fala. Então, a lei penal retroage para beneficiar o réu, mas a lei processual penal não. Se a gente interpretar, disse o Supremo, que esse artigo 90 esteja se referindo a direito de processo penal, esse artigo 90 é constitucional. Qualquer outra interpretação que se dê para ele seria uma interpretação inconstitucional. Então está aí a interpretação conforme a Constituição. Ficou claro isso? Mesmo? Isso até para quem faz concurso jurídico às vezes é complicado. Tudo bem? Joia. Outra coisa que o Supremo pode fazer no julgamento dessas ações é aplicar o princípio da parcelaridade. O princípio da parcelaridade. Gente, o que é esse princípio da parcelaridade? O Supremo, ao julgar uma ADI, uma DPF, qual seja, tanto faz, ele pode julgá-la parcialmente procedente. O Supremo pode julgar a ADI inteira procedente ou parcialmente procedente. E o Supremo, nessa parcialidade, pode ir mais além. Ele pode retirar da lei apenas uma palavra, uma expressão. Ele não precisa tirar da lei o artigo todo. Ele pode declarar inconstitucional apenas uma palavra no meio do artigo. Ele arranca do ordenamento uma palavra.
uma expressão. Eu dou um exemplo. Lá no Estatuto da OAB, Estatuto dos Advogados, tem lá um artigo que diz que o advogado é imune a responder por uma série de delitos quando está na defesa do seu cliente. Então, por exemplo, eu estou lá numa audiência e na defesa do meu cliente eu começo a bater boca, etc e tal. Na defesa do meu cliente, eu não posso ser processado por injúria, por difamação, dizia a lei, por desacato. Ou seja, se eu praticar o crime de injúria, eu difamar alguém numa audiência, ou desacatar uma autoridade na audiência, eu não poderia ser processado, porque eu sou advogado e eu estou praticando esse crime, na verdade, na defesa do meu cliente. Era o que dizia o Estatuto da OAB. E foi proposto uma ADI contra esse artigo, dizendo, oh, que história é essa? Dizer que o advogado agora, na defesa do cliente, não responde por crime? Nem de injúria, nem de difamação, nem de desacato? ADI. E o Supremo, nesse julgamento, usou essa parcelaridade. O Supremo disse, olha, a única coisa que é inconstitucional nesse artigo, ou seja, que o advogado tem que responder, é por desacato. Realmente ele é imune na defesa do seu cliente ao crime de injúria, ao crime de difamação. Agora, vamos tirar da OAB apenas a palavra desacato. O resto permaneceu. Percebe? Então está aí o princípio da parcelaridade. Ficou claro isso? Joia. Vamos falar também, ainda dentro dessa história, um outro princípio que a Constituição pode usar é o princípio da reserva do possível. Princípio da reserva do possível. Vou contar um caso real que o Supremo adotou isso aí. Quando você abre a Constituição, no artigo 18, parágrafo 4º, ele explica como é que se pode criar um novo município no Brasil. Um novo município no país. Olha o que diz o 18, parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-ão por lei estadual, dentro de um período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Então, o 18, parágrafo 4º, traz a regrinha, passo a passo, como é que se cria, funde, desmembra o município. Primeiro tem que ter uma lei complementar federal estipulando um prazo para isso. Depois que foi editada essa lei complementar federal, tem que ter uma lei estadual. Depois tem que ter um estudo de viabilidade municipal. E depois tem que ter um plebiscito envolvendo todas as populações dos municípios envolvidos. É a regrinha lá, passo a passo, 18, parágrafo 4º. Bom, aí no estado da Bahia, através de uma lei estadual, no ano 2000, foi criado um novo município. É um município grande,
chamado Luiz Eduardo Magalhães. É o nome da cidade. Luiz Eduardo Magalhães. Então, o governador homenageou seu filho recém-falecido e colocou o nome do município. Luiz Eduardo Magalhães. Só que tem um problema. Não existia lei federal, lei complementar federal, estipulando o prazo para a criação do município. Essa lei estadual foi feita dentro de um ano eleitoral. O estudo de viabilidade foi feito antes do plebiscito. Inverteu a ordem. E o plebiscito não envolvia as populações de todos os municípios envolvidos. Ou seja, a criação desse município simplesmente rasgou o artigo 18, parágrafo 4º. Percebe? Não respeitou nada do que estava lá. Não tinha lei federal estipulando prazo, inverteu-se a ordem, o plebiscito não envolveu todo mundo. Inconstitucional. Foi proposta uma ADI no Supremo contra essa lei da Bahia que criou o município. E o relator foi o ministro Eros Grau, já aposentado no Supremo. Só que ele foi julgar essa ADI em 2006. O município já tinha 6 anos. O Eros Grau disse, realmente, essa lei que criou esse município, ela é inconstitucional. Verdade. Mas, como é que fica a força normativa dos fatos? O município já existe. Como é que fica a boa-fé? O princípio da confiança. O pessoal nasceu ali, tirou título de eleitor ali, celebrou negócios jurídicos ali. Eu não posso ignorar que no mundo real esse município novo existe. Apesar da lei que o criou, seja inconstitucional. Então, apesar de ser inconstitucional, eu tenho que reservar o que é possível. Eu não tenho como simplesmente apagar esse novo município do mundo, do país. E aí qual foi a saída deles? Falaram, olha, nós vamos dar um prazo de 24 meses para o Estado da Bahia se adaptar ao que diz a Constituição. Foi a inédita possibilidade do que a gente chamou de constitucionalidade superveniente. Da lei que nasce inconstitucional e o Supremo dá uma segunda chance. Fala, olha, eu vou dar um prazo para vocês se adaptarem ao que diz a Constituição. E foi o que aconteceu. Não é uma ADI interventiva, é uma ADI contra a criação. Por que não é uma ADI interventiva? Não violou nenhum princípio, não violou nenhum artigo do 34. A própria criação do município era inconstitucional. Foi uma ADI genérica. Uma ADI do 102, normal. O Estado, na ADI interventiva, o Estado violou algo grave. Não tem, na verdade, o que existe é a intervenção estadual no município. Quando o município comete um ato grave. Mas esse município do Luiz Eduardo Magalhães, ele não cometeu nenhuma atitude grave. O problema foi a criação legal dele. Não foi a atitude, quer dizer, ele não descumpriu decisão judicial, esse município não invadiu outro município, quer dizer, o município não tem nada a ver com isso. O problema é como ele foi criado, por isso uma ADI genérica. Tudo bem? Joia. Foi. Exatamente. Declara a inconstitucionalidade, mas diz, não é possível. Sabe quem usa muito essa tese na defesa? O Estado. Sabe essas ações que está dando muito resultado de obrigar o Estado a custear tratamento de
de saúde caro, de fornecer medicamento. É dever do Estado mesmo, está na Constituição. Né? Aí o Estado diz na defesa assim, olha, está na Constituição, mas se eu der fornecer remédio para todo mundo, eu quebro. Teoria da reserva do possível. Eu não tenho como cumprir. Legal? Uma outra teoria, e essa é interessante até para vocês verem como é que é o país, para quem não é do direito, que o Supremo usou, que é a proibição do desvio do poder constituinte. A gente vai ter uma aula de poder constituinte já já. Proibição do desvio do poder constituinte. O que acontece? Tudo começou, o Supremo, o caso emblemático aqui, olha que loucura. Tudo começou com o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. Alguns anos atrás, o Supremo, ao interpretar esse 17, parágrafo 1º, que trata de partidos políticos e tal, o Supremo entendeu que existia no Brasil um negócio chamado verticalização eleitoral. O Supremo entendia que existia essa tal verticalização. De uma forma muito simples, o que seria essa verticalização? Digamos que, numa eleição para presidente da República, um partido A lança o candidato a presidente e o partido B, na coligação, lança o vice na chapa. Certo? Então, vamos pegar a presidente Dilma. A Dilma é do PT, é presidente. O vice-presidente é o Michel Temer, do PMDB. Os dois partidos se coligaram e formaram uma chapa só. Um lançando o presidente e o outro vice. A interpretação que se deu é, se houve a coligação desses dois partidos no âmbito federal, essa coligação verticaliza e ela teria que ser respeitada nos estados. Ou seja, se o partido A coligou com B no âmbito federal, não poderia no estado um partido A lançar um candidato a governador contra o partido B que lança outro candidato a governador. Eles teriam que coligar aqui embaixo. Verticaliza tudo. E não precisa dizer que isso criou uma confusão, que o Brasil é tão grande que tem estado que o PT coliga com o PSDB. O PT coliga com o DEM. É o Brasil, né? E não poderia. Aí os parlamentares pensaram e falaram, caramba, isso vai atrapalhar muito. Bom, se o Supremo interpretou assim o 17, parágrafo 1º, o que a gente pode fazer? Simples, eles pensaram. Ó, emenda a Constituição e muda isso. Já que eles interpretaram esse texto, vamos fazer um texto novo. Para esse 17, parágrafo 1º. E fizeram. Fizeram a emenda 52 de 2006. Então, quando você abre hoje o 17, parágrafo 1º, o texto atual, ele mudou isso. Olha como ficou o texto hoje. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha das suas coligações, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas nacional, estadual ou municipal. Sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas nacional, estadual ou municipal. Ou seja, com a emenda 52, eles simplesmente terminaram com a verticalização. Até aí, legítimo.
E essa emenda 52, ela é de 8 de março de 2006. Que ela foi publicada. Eles falaram, beleza. Como a gente aprovou o fim da verticalização em 8 de março de 2006, nas eleições que vão ocorrer em outubro de 2006, já não existe mais verticalização. Eles pensaram. A Constituição anterior, a Constituição, o texto anterior, pelo 17, parágrafo 1º, obrigava a ter a coligação federal e estadual igual. Nós alteramos o texto em 8 de março de 2006, logo, nas eleições para presidente de outubro de 2006, não tem verticalização. Eles pensaram. Só que eles esqueceram de um artigo da Constituição, que é o artigo 16, que trata da anualidade eleitoral. Olha o que diz o artigo 16 da nossa Constituição. A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação. Neste caso, 8 de março de 2006. Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. A lei que alterar a eleição entra em vigor no seu dia da sua publicação. Mas ela não se aplica às eleições que ocorram até um ano antes da sua vigência. A ideia dessa anualidade do 16 qual é? Olha, não vamos mudar a regra aos 45 minutos do segundo tempo do jogo. Então, a regra eleitoral você pode mudar a qualquer momento. Mas aquela mudança da regra eleitoral tem que respeitar um período de um ano de vigência para valer. E notem, a regra que alterou e que mudou e acabou com a verticalização era de 8 de março de 2006. Então, o fim da verticalização só começaria quando? O fim dela, em 8 de março de 2007. Só que nesse meio tinha uma eleição em outubro de 2006, que tinha o quê? Que respeitar a verticalização. Porque o fim da verticalização só posso aplicar de março de 2007 em diante. Percebe? Aí eles falaram, pô, dá um jeito aí, cara. Pô, ajuda aí. E por incrível que pareça, os caras foram ousados. Sabe aquela emenda 52? Que alterou a verticalização? Ela só tem 2 artigos. Eu vou ler a emenda 52. Se você não tem a Constituição e duvidar do que eu estou lendo, você lê em casa. A emenda tem 2 artigos. O primeiro mudou, acabou com a verticalização, alterou o 17 para o primeiro. O segundo artigo dessa emenda diz assim, lembrando que a emenda é de 8 de março de 2006. Ela vem e diz assim, esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, 8 de março de 2006. Aplicando-se às eleições que ocorreram no ano de 2002. A emenda é de 2006. A emenda é de março de 2006. Essa emenda entra em vigor hoje, 8 de março de 2006. E essa alteração eu aplico às eleições que ocorreram em 2002, 4 anos antes. Artigo 2º da emenda 52. Oi? Não, a emenda 52 é de março de 2006. O artigo 2º dela diz, esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, aplicando-se às eleições que ocorreram no ano de 2002. Está errada. A sua Constituição diz isso?
Quem fez digitou errado. Que ocorreram no ano de 2002. Ele queria burlar, exatamente. O que eles queriam com esse artigo 2º? Burlar o artigo 16. O raciocínio dos caras foi o seguinte: como eu retroagi a emenda à eleição que ocorreu no ano de 2002, eu respeitei aquele ano. Então, a partir de outubro de 2006, eu não tenho verticalização. Entenderam a jogada dos caras? Falaram, caramba, essa lei só pode valer até a partir de 2007. Mas como ela se aplicou à eleição passada, segundo o artigo 2º, já respeitou o ano. E aí foi proposta uma ADI contra esse artigo 2º. E o Supremo disse que esse artigo 2º é inconstitucional. Por violar o quê? Por atalhar o quê? O poder constituinte. Quer dizer, deputado, você está usando o poder constituinte não em prol da modernização necessária da Constituição, pensando no próprio bolso, né? Pensando no próprio interesse. Foi declarado inconstitucional. Só faltava essa, né? A emenda de 2006, o cara retroage para 4 anos atrás. Absurdo, né? Não, a emenda é promulgada e publicada pelo presidente. A gente vai ver aqui, como a gente já falou, ela é votada em 2 turnos em cada casa, aprovação por 3/5, e o presidente publica a emenda. Só publica. Tudo bem? Tranquilo? Jóia. Outro que eles podem usar é a norma ainda... O Supremo pode dizer que essa lei ainda é constitucional. Então, no julgamento, ele não declara nem constitucional, nem inconstitucional. Ele diz que a lei ainda é constitucional. Ou também ele diz que a lei está em trânsito para inconstitucionalidade. Então, lei ainda constitucional ou em trânsito para inconstitucionalidade. Como é que uma lei ainda é constitucional ou em trânsito para inconstitucionalidade? E aí eu gosto de usar de analogia um barco pirata. Imagina vocês, um camarada que foi capturado por um navio pirata, a gente vê isso em filme. E os piratas decidem condenar o sujeito à morte. Como é que é a condenação da morte do cara no navio pirata? Põe ele para andar naquela prancha do navio. Vai espetando o camarada com uma espada. Ele vai andando naquela prancha. E quando a prancha acabar, ele vai cair no mar e vai morrer. Então, a norma ainda constitucional é aquela norma que está andando na prancha do navio pirata. Ela ainda existe. Ela ainda é constitucional. Mas ela está caminhando a passos largos para morrer. Para ser declarada inconstitucional. Como assim? Vou dar um exemplo. Existe a lei penal que trata de uma ação civil que a gente chama de, não precisa saber disso, mas ação civil ex delito. O que é isso? Quando eu tenho um crime de dano, o ressarcimento deste dano, quem pode propor ação é o Ministério Público. E a Constituição disse não é o Ministério Público, é a Defensoria Pública que deve entrar com essa ação. São órgãos diferentes. Eu tenho o Ministério Público e tenho a Defensoria Pública. Olha, quando é um crime de dano, um ressarcimento, quem tem que entrar com a ação, diz a Constituição, é o defensor público, não é o promotor. Enquanto a lei penal diz que é o promotor. Ah, essa lei então é inconstitucional. Porque a competência é do defensor público e não do promotor. E aí o Supremo disse, é verdade, vocês têm razão. Só que a Defensoria Pública
não está instalada, jóia, perfeita, equipada, em todo o território nacional. A gente não tem uma defensoria pública no Brasil todo, bem equipada, com servidores qualificados, com prédio, com equipamento. Não temos. Ainda não temos, disse o Supremo. Eles falaram, enquanto não tiver a defensoria pública bem equipada, paramentada, no Brasil todo, aquela lei que dá a competência para o promotor entrar com aquela ação é uma lei constitucional. Mas ela está caminhando para ser declarada inconstitucional. No momento que a Defensoria Pública estiver instalada bem em todo o território, essa lei vai ser declarada inconstitucional. Então ela ainda é constitucional, mas está caminhando para a sua inconstitucionalidade. Tudo bem? Joia. Bom, com isso a gente termina o tema o tema controle de constitucionalidade. Legal? Vimos praticamente tudo de controle de constitucionalidade. Ok? Bom, agora a gente abre um tema menorzinho, que são os fenômenos constitucionais. Fenômenos constitucionais. Então, o que a gente vai discutir aqui? Quais são os fenômenos que podem ocorrer com uma mudança de uma Constituição? Sempre que vem uma Constituição nova, o que pode acontecer? E o primeiro fenômeno que a gente vai tratar é a teoria da recepção. Teoria da recepção. Teoria da recepção. Vamos colocar um conceito dela e depois debater a respeito, legal? Teoria da recepção. Assegura a preservação do ordenamento jurídico. Assegura a preservação do ordenamento jurídico inferior. Assegura a preservação do ordenamento jurídico inferior e anterior. Repetindo, assegura a preservação do ordenamento jurídico inferior e anterior à nova Constituição. Assegura a preservação do ordenamento jurídico inferior e anterior à nova Constituição, que com ela se mostre materialmente compatível. Que com ela se mostre materialmente compatível. Repetindo, assegura a preservação do ordenamento jurídico inferior e anterior à nova Constituição, que com ela se mostre materialmente compatível. Bom, vou explicar isso aí. Vamos imaginar uma linha do tempo. E como marco nessa linha do tempo, a data de 5 de outubro de 88. Data da promulgação e publicação da nossa Constituição. Só que, literalmente, em 4 de outubro de 88, a gente dormiu com uma Constituição. E no outro dia acordou com uma nova. Literalmente. A gente dormiu com uma Constituição azul com leis azuis.
Quando a gente acordou, mudaram a Constituição. Passaram para uma Constituição preta. Só que as leis continuaram todas azuis. Porque a gente mudou a Constituição em 88. Mas a gente mudou o Código Penal em 88, o Código Civil em 88, o Código Tributário em 88, a gente não mudou nada. A gente mudou a Constituição. A questão é, essas leis azuis eram compatíveis com a antiga Constituição azul. E agora que a gente mudou de Constituição, que a gente passou por uma Constituição preta, será que aquelas leis azuis que eram compatíveis com a antiga Constituição preta também serão compatíveis com a nova Constituição azul? Resposta, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente pega essas normas inferiores e anteriores à Constituição de 88, então a gente pega essas leis de 87, de 86 e de 85 e por aí vai, e verifica a sua compatibilidade com a nova Constituição. Bom, digamos que essa lei de 85 dissesse: os homens têm os mesmos direitos que as mulheres. É claro que essa lei de 85 é compatível com o princípio da igualdade da Constituição de 88. Logo, essa lei de 85, pela teoria da recepção, seria recepcionada pela nova Constituição e continuaria vigente em 88, 89, 2000, 2012, vai embora. Quer dizer, uma vez que ela é recepcionada, ela continua a ter plena vigência, porque ela é compatível com o novo texto. Agora, se essa lei de 86 determinasse que os crimes subversivos não têm direito à defesa, é claro que essa lei não é democrática. Viola o devido processo legal de 88. Logo, essa lei de 86 não seria recepcionada, porque ela é ditatorial. E lei que não é recepcionada é revogada pela teoria da recepção. Então é muito simples. Ou a norma é compatível com a nova Constituição, e ela continua, ela é recepcionada, ou não é compatível e é revogada. Ou recepcionada, ou revogada. Ou é compatível, continua no ordenamento normal, porque ela foi recepcionada, ou não é compatível, ela foi revogada. Tudo bem? Bom. Me dá um exemplo prático disso. Como é que se aplica isso? Vou contar um caso verídico. Vejam vocês. Camarada entra no meu escritório e diz: Galante, eu estou com um problema. E eu digo para ele: novidade. Bateu aqui é sem problema. Nunca ninguém entrou lá para falar: pô, tá tudo legal, vim aqui te dar uma caixa de bombom, falar que a minha vida tá jóia. Sempre problema. Ó, eu passei num concurso do Estado e eu trabalho na Secretaria de Educação. Eu tenho um cargo qualquer lá, um cargo técnico, eu trabalho no prédio da educação, concursado, tudo bem. Só que aí veio uma portaria e me tirando da Secretaria da Educação
e me transferindo para o cartório eleitoral. Ele foi trabalhar lá na zona eleitoral. Então, ele que faz título de eleitor, ele é que verifica se o camarada votou ou não, ele emite a certidão para o camarada, ele trabalha no cartório eleitoral. Só que tem um problema. Eu aceitei, tudo bem, estou lá há alguns anos. Só que eu ganho R$2.000 de salário. E sou pago pelo Estado. Tudo bem. Só que o camarada que trabalha do meu lado, aqui no cartório eleitoral, ele passou no concurso da Justiça Eleitoral. Ele faz rigorosamente a mesma coisa que eu, ele tem o mesmo cargo que eu na prática. Só que o salário dele aqui é de 6 mil. Falei, isso acontece mesmo. E ele falou assim, pô, mas eu quero ganhar 6 mil pro resto da vida. Eu falei, não dá. Não dá. Porque o Supremo mudou esse entendimento há um bom tempo. Antes era assim. O Supremo dizia que você estava no clássico desvio de função e mandava incorporar. Hoje o Supremo diz, não posso incorporar. Mas o Supremo pode reconhecer essa ilegalidade. Porque o Supremo não pode interferir no Executivo, separação dos poderes. Falar, incorpora. Mas o Supremo pode reconhecer o Judiciário pode reconhecer essa ilegalidade e mandar pagar uma indenização para esse sujeito. E como é que seria calculada essa indenização? A diferença salarial multiplicada pelo período que ele está em desvio. Então eu falei para ele, olha, incorporar não dá, mas a gente pode entrar com um processo indenizatório. E como é que a gente vai calcular essa indenização? Diferença dos salários, R$4.000. Quantos anos você está assim? Ah, estou há 5 anos. Faz o seu cálculo, a gente entra aí. Beleza, vamos entrar? Vamos entrar. Propusemos ação na primeira instância, comprovando o desvio. Vem a União e o Estado na defesa e diz, não há nenhuma ilegalidade aqui. Porque tem uma lei de 1950 que autoriza o Estado a ceder seus servidores para a Justiça Eleitoral, independentemente de mudança de remuneração. Aí o juiz abre prazo para eu apresentar minha réplica. Falei, ótimo. Só que essa lei é de 1950. Se bobear, nem cartório eleitoral existia no Brasil. Era uma outra realidade. Hoje a Justiça Eleitoral tem dinheiro, tem suas sedes, tem seus servidores concursados. A gente não pode pegar uma lei de 1950 e por causa dela falar, não, então vamos economizar o cofre público. Ao invés de chamar os caras concursados, começo a requisitar. Por que, dizia eu, essa lei de 1950 não foi recepcionada pela Constituição de 88, que obriga o concurso público. Como é que uma lei que diz, eu posso requisitar quem eu quiser para trabalhar aqui numa boa, por tempo determinado, não viola a necessidade de concurso público lá do artigo 37? Logo, essa lei de 1950, segundo a minha tese, não foi recepcionada. E se ela não foi recepcionada, qual foi o caminho dela? Ela está revogada. Então existe a ilegalidade sim, porque a legislação que vocês se baseiam para fazer essa requisição, no meu entendimento, é uma legislação que está revogada pela Constituição de 88. Então tá aí, como é que se aplica isso num caso concreto? Legal? O meu fundamento da não recepção, necessidade do concurso. Necessidade não, obrigatoriedade do concurso. Você só não tem concurso, né,
ou para cargo em comissão, ou, na pior das hipóteses, naquela contratação temporária emergencial. Mas um cargo de carreira, segundo a Constituição de 88, é obrigatório o concurso público. Então, pela norma, né, não há como ter a recepção. Não só pela obrigatoriedade do concurso público, mas pela existência da justiça eleitoral, pela previsão constitucional dela, etc, etc, etc. Oi. Boa pergunta dela. A gente já vai ver isso já já. Ela falou assim, pô, entendi. Essa lei foi revogada pela teoria da recepção por causa da Constituição de 88. Se no ano que vem, em 2013, vem uma nova Constituição, a qual aquela lei é compatível, aí existe o fenômeno da repristinação constitucional e a gente vai chegar nele. Agora, alguém aqui gosta do direito do trabalho? Gosta do direito do trabalho? Ela falou, eu gosto. Direito do trabalho. Vai lá pedir o FIGETS, o registro na carteira. Aqui pediu o registro. O FIGETS é o FGTS. FIGETS. Tique refeição. Quero tudo isso. Entra no seu trabalho. Agora, tirando a Constituição, como é que chama aquele livrinho que disciplina as relações trabalhistas? CLT. Né, o catadão das leis trabalhistas. É consolidar o que é? Catar, entuchar tudo num lugar só. CLT. A CLT está aqui, ó, na nossa linha do tempo. E ela foi feita pelo Getúlio Vargas através de uma figura chamada decreto-lei. Que era uma coisa interessante, que era assim, o presidente editava o decreto-lei e mandava para o Congresso. Se dentro de um prazo o Congresso não apreciasse, está aprovado. Pô, mas a gente não votou, está aprovado. É ditadura, né, meu amigo? Era Vargas. Aí vem o tempo, passa, vem a Constituição e proíbe a figura do decreto-lei. Está muito claro isso. A gente vai ver aqui, a gente até já comentou, passamos, mas a gente vai ter aulas futuras tratando do processo legislativo, lá do artigo 59. E a gente falou que as normas jurídicas no Brasil se resumem a emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, que não tem nada a ver com isso. O decreto legislativo quem faz é o legislativo, o decreto-lei era o executivo. Decreto legislativo e resoluções. Não existe mais a figura do decreto-lei. Só que tem um problema. A CLT é um decreto-lei e é uma norma inferior e anterior à Constituição de 88. Logo, ela tem que passar pelo crivo da teoria da recepção. Só que a CLT é um decreto-lei e a Constituição proíbe o decreto-lei. E a minha pergunta é, a CLT foi recepcionada? Porque se você falar que não, ela só teve um caminho, que é a revogação. Não, ela não pode ter sido revogada, porque a gente estuda, a gente aplica ela na Justiça do Trabalho, vai lá pedir o FIGETS, o registro. Mas como é que ela foi recepcionada? Bom, ela é uma norma inferior à Constituição? Não se discute. Ela é uma norma anterior à Constituição? Não se discute. Ela tem que passar pelo crivo da teoria da recepção? Não se discute. Ela é um decreto-lei? Não se discute. A Constituição proíbe o decreto-lei? Proíbe, não se discute. Como é que ela foi recepcionada, então? Pois é, o seu conceito já diz isso, já está no seu caderno. Nós falamos assim, teoria da recepção.
assegura a preservação do ordenamento jurídico inferior e anterior à nova Constituição, que com ela se mostre materialmente compatível. Portanto, pouco importa a forma que a CLT se reveste. A sua matéria, o seu mérito, o seu conteúdo é compatível com o artigo 7º da Constituição? Sim. Logo, ela é recepcionada com status de lei. Porque o exame na recepção é um exame de compatibilidade material e não formal. CTN é a mesma coisa. Código tributário, idêntico, mesmo raciocínio. Dúvidas aqui? Não? Sem problema? Joia. Então, depois do nosso café, a gente vai ver os outros dois fenômenos, que é o da repristinação e o da desconstitucionalização. E aí, terminando esses fenômenos, a gente vai entrar no tema poder constituinte, ainda hoje. Legal? Então, vamos terminar os fenômenos e dar o poder constituinte depois do intervalo. Até já!